E mais um dia aqui conosco, abrilhantando o dia. Quem é que eu trago? Aquele cara que tem um olhar através de suas lentes. Mas antes, eu quero que vocês saibam que Luiz Carlos Rocha dos Santos, o Lula, o cara que tem uma formação como cineasta, colorista, editor, motion designer e sócio da Cognos. Hoje o nosso papo vai falar sobre imagem, sobre som, sobre informação através das lentes. Estamos no mundo da mídia social, estamos no mundo das telas e é nessa visão que nós vamos falar sobre saúde. Antes disso, eu quero agradecer a todos aqueles que fazem deste programa acontecer. Toda a equipe da rede Antena 7, 7 Segundos e Cognos, que por sinal, ele é um dos fundadores dessa grande empresa que faz questão de mostrar a beleza do mundo através das lentes. Então não perca, daqui a pouquinho vocês vão conhecer o Luiz Carlos, o Lula, daqui das lentes de suas câmeras. Antenados com a saúde. Aqui informamos aos nossos ouvintes de forma leve e dinâmica sobre os principais assuntos de saúde, oferecendo informações atuais e regionais, visando conscientizar e alertar o público em geral sobre a prevenção e tratamento de doenças. Antenados com a saúde. A Rede Antena 7 de rádios também tem aplicativo para você ouvir nossa programação 24 horas. Baixe agora nas lojas Google Play para Android ou no App Store para iOS. E fique antenado com o mundo. Antena 7. Se você é pré-candidato, gestor público ou empresário e precisa levantar dados para sua empresa ou campanha, conheça a Global 3 Pesquisas e Soluções. Com nossa credibilidade no ramo, garantimos resultados precisos e confiáveis para suas necessidades. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo através do telefone 82 982 12 77 77 e realize sua pesquisa com quem entende do assunto. Global 3 Pesquisas e Soluções. Confiabilidade e precisão ao seu alcance. WhatsApp Antena 7 829-8225-7777. Minuto Fum Brasil, cuidando de quem mais precisa. Com a palavra, o superintendente da Fum Brasil, Davi Davino Filho. Em 2024, a Fum Brasil bateu um recorde. Mais de 400 mil atendimentos. É gente sendo cuidada. Cuidar da nossa gente é nossa missão. Saúde é um direito de todos, porque cuidar de pessoas é o que nos move. Esse foi o Minuto Fum Brasil, cuidando de quem precisa, cuidando de nossa gente. Os assuntos mais relevantes que acontecem em Alagoas e no Brasil, você encontra no 7 Segundos. Informando com credibilidade e clareza os fatos e notícias. 7 dias por semana, no ar, para deixar você atualizado. Com uma equipe preparada. Você tem informação real e verdadeira sobre os mais diversos assuntos. Milhões já acessaram. Não fique de fora e acesse você também. 7 Segundos, literalmente, o maior portal de notícias de Alagoas. Antena 7. Rede Antena 7. A sintonia da notícia. Antenados com a saúde. Vocês que estão em casa agora, esperando esse momento, que é um dos mais esperados da manhã, tenho certeza disso, que é o momento que traz aqui informação sobre saúde de uma forma leve e bem, mas bem aprofundada, mais fácil de se compreender. Antenados com a Saúde, está começando agora e hoje faço questão de apresentar a vocês um dos caras mais geniais naquilo que ele se propõe a fazer. Tem um olhar artístico, um olhar crítico sobre tudo aquilo que está ao seu redor e que faz
tudo ficar mais bonito através de suas lentes. Eu estou falando com Luiz Carlos, o nosso cineasta de plantão, que faz questão de transformar tudo em arte. Luiz, é um prazer receber você aqui no Antenados com a Saúde e fazer com que a gente hoje fale sobre o que você tem de arte no mundo do audiovisual na área da saúde. Um prazer tê-lo você aqui. Imagina, doutor, que é isso. Eu acho que nós que agradecemos, eu agradecendo particularmente por tudo, né? E viver esse momento maravilhoso aqui com você, falando sobre a questão do vídeo, do audiovisual, das mídias sociais, né? Passar um pouquinho aqui de experiência, do aprendizado, do dom que Deus me deu. Bem, Luiz, eu conheço você há bastante tempo e sei do seu comprometimento sobre tudo que você se propõe a fazer. O Antenados, ele sempre se preocupou em trazer para o nosso público tudo sobre saúde. O que eu vou trazer um cara que é cineasta e vai falar sobre saúde? Bem, eu vou ambientalizar vocês. Hoje, falar sobre saúde é também falar sobre o mundo da mídia social, sobre o mundo de como o seu profissional da saúde está se inserindo no mercado. E ele vai nos mostrar como é feito isso no modo real, sem maquiagem. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o que ele faz, como ele chegou até aqui. Para você, como foi entrar nesse universo de câmeras, cor e movimento, Luiz? Então, isso aí foi numa época lá na adolescência, quando eu tinha lá uns 13, 14, 15 anos. Certo. Né? Eu estava desempregado, mas antigamente, na verdade, o meu início de trabalho começou aos 12 anos, né? E até hoje eu não parei, mas com 17 anos eu estava parado e eu gostava muito de trabalhar. Aí foi quando o meu primo trabalhava numa agência de turismo que filmava os turistas nas praias, né? E depois vendia, que era VHS. E ele me apresentou essa agência. Aí eu fui, trabalhei nessa agência, né? Comecei a filmar os turistas na praia e depois vendia fita para eles, né? Então eu fui gostando dessa dinâmica do audiovisual. Então foi assim que surgiu a paixão pelo cinema. E é isso que eu venho sempre frisando, que um vídeo pode emocionar, vender e ensinar, né? Ou tudo isso junto. O que faz uma produção realmente impactar? Porque eu vejo, Luiz, profissionais recém-formados na área da saúde procurando cada vez mais especialistas como você para transferir aquilo que ele quer dizer, mas ele não sabe dizer, através de áudio e vídeo. O que realmente impacta para aquelas pessoas que buscam um profissional da saúde? Então, na nossa área, para a gente cuidar da área médica, né, a gente tem a gente chama isso de storytelling, que é contar a história, né? O que é que a gente faz para contar a história de um profissional? Principalmente porque tem vários nichos, tanto na área médica, área de advocacia, essas áreas todas. Então eu costumo falar o seguinte, que, vamos sentar, vamos estudar o seu caso, né? Qual é o tipo de imagem que você quer passar para o seu público, o que é que você quer passar para ele, qual é o conteúdo, né? Então, assim, eu vejo que o cinema, no olhar, ele já tem um cuidado, ele já tem um carinho. Não é como a gente vê hoje, que hoje, não sendo nada contra, né? Hoje em dia você pega um celular, você pega uma câmera e vai lá e começa a fazer conteúdo. Certo. Mas sem emoção. Uhum. Já quando tem um diretor, uma pessoa já capacitada, uma pessoa já estudada para aquilo, ele já tem um olhar diferente. Ele vai começar a olhar a qualidade, ele vai começar a olhar a postura, ele vai começar a olhar o lado emocional, né? Porque todo vídeo ele tem que passar um lado emocional, seja ele dramático, seja ele, né, romântico, seja ele em questão de conteúdo de ensinamento. Então, é isso que a gente faz na questão do cinema, né? Claro. Então, o diretor, né, ele faz todo esse estudo para poder transmitir isso para a pessoa de uma melhor qualidade possível. Como você mesmo citou, você falou em storytelling. Storytelling é uma ferramenta de você captar novos clientes através de contando uma história.
Né? Exatamente. Você faz uma captação de alguém, fica preso àquele vídeo até chegar ao objetivo final. No entanto, há storytelling fictício e aqueles que são mais verdadeiros, reais. Exatamente. Mas a forma como você vai contar é onde está a magia. Aí eu pergunto para o Luiz, eu conheço você e conheço seu propósito. Dentro do mundo do cinema, nós temos os documentários e nós temos as obras de ficção. Hoje, quando você é contratado por um profissional que não é qualificado e ele quer se passar a ser qualificado, como é que isso voga? Como é que isso tem uma... Como é que soa isso nos seus ouvidos? Como é que isso chega até você? É comum chegar um profissional não ter tanta qualificação e querer se mostrar no mundo atual? Sim, sim. Hoje em dia, depois dos equipamentos digitais, ficou mais fácil. De fato, ficou mais fácil você ser um profissional do audiovisual. Certo. Né? Na questão do digital. No analógico, não. Eu sou da época do analógico. Certo. Eu peguei da raça mesmo. Ali era tudo manual. Ali você tinha que ter técnica, você tinha que ter estudo, de fato, para poder manusear tudo aquilo. Hoje não. E antigamente também não existia o YouTube. Hoje não. Hoje você tem o YouTube, onde você vai lá, pega... Eu quero aprender a fotografar. Você vai lá no YouTube, vou aprender a fotografar. Né? Filmar a mesma coisa. Né? Então, assim, tem essas ferramentas que você pode estar adquirindo conhecimento, sim, né? Além dos equipamentos também que está te dando, praticamente te entregando tudo. Que é só clicar e fotografar. E fotografar. Mas vamos lá. Eu estou falando daquele profissional da saúde. Que ele quer, já que você conta histórias através das suas lentes, você pode contar uma história que é verdadeira ou uma história falsa. Exatamente. E essa é a preocupação do Antenados com a Saúde, por isso que eu fiz questão de trazer um profissional como esse, porque ele vai mostrar, vai separar o joio do trigo. Exatamente. Ou seja, na arte, na tela, você mostra tudo que é perfeito. Tá? Mas você já gravou, já fez captação de profissionais que ele... não era tudo aquilo que mostrava no vídeo? Sim, com certeza. E aí? Né? A gente, é um pouco complicado. Né? Tá. Eu digo que ia ser um pouco complicado. Por quê? Porque você está mostrando uma versão de uma pessoa que ele não é. Né? E como é que a gente faz isso? Através de ensaios, através de, vamos fazer isso, vamos fazer isso, aquilo, outro. Esses ensaios que a gente faz. Eu já tenho um tipo de visão que é do tipo assim, tu faz o que tu sabe fazer e eu, com meu conhecimento, eu vou captando. Entendo. E dali, né? Lógico que a gente faz um roteiro, me deu uma temática. O que é que você vai fazer? Eu vou pegar um exemplo do senhor. Luiz, eu vou fazer uma cirurgia de uma estéticazinho, de uma paciente que vai diminuir um pouquinho ali a barriga, tudo tal. Então pronto. Então ali a gente vai fazer um roteirozinho de cenas que vai servir para mim. Eu já não vou dar para a pessoa, já vai servir para mim. Claro. E eu, né, vou chegar para você e vou dizer, olha, doutor, fique à vontade, faça o que você sabe o que é que você tem que fazer e deixa o resto comigo. Você faz o olhar. Eu faço o olhar, exatamente. Perfeito. Por quê? Porque isso daí é o natural, é o original. Agora imagine eu pegar o senhor numa sala de cirurgia e disser, doutor, pare aqui, só um momentozinho, vamos fazer dessa forma aqui, porque para o pessoal lá a gente vai passar de uma maneira mais emocionante. Então ali já está sendo uma questão fictícia, já está sendo uma coisa mais ensaiada, né? E existe muito isso nas redes? Existe muito isso na rede. Não sou contra, né? Não sou contra isso, mas eu prefiro o natural. Eu chego para a pessoa e digo, tu fica à vontade que eu vou fazendo dessa forma. Aí o que é que eu faço? Às vezes a pessoa ela é mais travadinha. Ela disse, não, vamos fazer o seguinte, já que eu tô vendo que você está com dificuldade nisso, né, nas questões da cena, vamos fazer o seguinte, vai fazendo dessa forma aqui, você não sabe fazer isso, vai fazendo dessa forma aqui, tá certo? E eu vou captando. Mais nada que torne aquela coisa fictícia. Não que eu mostre uma versão diferente da pessoa. Claro. Eu falo porque hoje as redes sociais, ela se tornou vitrines. E existem empresas que prometem que você se torne um médico número 1, um médico premium, um médico high ticket. E como é que se faz isso? Através de uma mídia, através de uma ficção, se ele ainda não é o número 1. É possível fazer isso, Luiz? Transformar
médicos comuns em médicos número 1 apenas com a imagem? Sim. É O possível. peso que a imagem do vídeo, que hoje tem na questão de divulgação, é enorme. É enorme. É enorme. Porque hoje em dia, se a gente vê, tudo relaciona a vídeo à imagem, né? Seja um outdoor, seja um painel de LED que está na rua ali passando o vídeo, né? Então, isso tem um peso muito grande. Eu digo que hoje, o Brasil ele ainda está atrasado nessa questão de divulgação por vídeo. Por quê? Porque as pessoas ainda não têm a cultura de investir nisso. Para você ter uma ideia, anualmente, né, a Agência Mundial de Imagem, de Marketing, ele lança um informativo de quantos as grandes marcas gastaram com divulgação de vídeos, de redes sociais, de televisão, essas coisas todinho. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, duas grandes empresas, a Nike e a Adidas. Sei. Eles gastam 20 milhões em divulgação. Ou seja, em questão de marketing, de rede social, de televisão, de outdoor e tudo. Ou seja, se ele gasta 20 milhões, quanto entenderam, né, que um marketing, de fato, ele funciona. Mas ele funciona de forma correta, não de qualquer jeito. Então eu posso dizer que chega a ser até desleal um profissional da saúde que não tem esses recursos, mas que ele é muito bom no que faz, mas ele não sabe desses recursos, ele não tem acesso a esses recursos, ou até mesmo ele não tem poder aquisitivo ainda, porque ele é um profissional que está começando sua carreira, e outro que também está começando sua carreira, mas ele tem mais recursos a investir no audiovisual e ele sai na frente. Exatamente. Chega a ser desleal, né? Com certeza. Por quê? Porque, infelizmente, é como o mercado funciona. Né? Aquele que a pessoa tem mais condições, ela vai contratar uma pessoa especialista naquilo. Né? E como, perdão te interromper, e como o nosso telespectador e ouvinte, nosso teleouvinte, pode separar o joio do trigo com o seu olhar? Existem dicas, Luiz, que olhando as redes sociais, olhando os pequenos detalhes como número de seguidores, número de cliques, depoimentos, se é fake, se é montado. Porque se hoje a melhor produção entrega como o melhor médico número 1, como é que esses profissionais podem ser protegidos, aqueles que não conseguem ter isso, já que eles são bons, daqueles que são, digamos assim, com leitura ficcional? Então, é fácil, né? Às vezes não, a maioria das vezes você vai olhar o Instagram de um médico, vamos referência de médico, vamos falar de médico, porque está na área da saúde. Isso. Você vê quando é fake, quando você vê a quantidade de seguidores e a quantidade de curtida. Entendo. Né? Por exemplo, você tem 30 mil seguidores. Né? O algoritmo no Instagram ele tem que entregar para você no mínimo 10%. Ou seja, certo. Se ele tem 30 mil seguidores, ele tem que te entregar uma média aí de não 10, mas uns 5. Tá. Mas ele tem que entregar ali um mínimo ali 100, 200, 300. Entendo. Né? Então, esse é o verdadeiro. Agora, quando você vê que a pessoa ali já está com os seguidores, que é meio que comprado, essas coisas todas, se ele vê que está com 30 mil e ele só vai ter 36 curtidas, então ali a gente já vai ver que não é uma coisa real. Ou o conteúdo realmente não é bom, ou realmente ele não tem esses seguidores todos reais, não é isso? Ou talvez ele esteja sendo acompanhado por uma agência que não esteja lhe trazendo resultado. Então é importante olhar nesses detalhes. Com certeza. Então, vocês agora estão começando a entender porque o Luiz está aqui hoje. O Luiz, ele não está aqui para falar sobre vídeo. O Luiz está aqui para nos alertar como funciona os bastidores do mundo do audiovisual na promoção dos profissionais de saúde, porque é algo real, é algo do dia a dia, é algo que faz com que a gente possa fazer uma escolha errada apenas por uma mega produção dizendo que ele é um médico número 1. Então, isso é importante, Luiz, esse tipo de abordagem. Com olhar certeza. Esses pequenos detalhes, não é? Exatamente. Que erros grotescos você já viu profissionais cometerem ao tentar se vender sem estratégia? Resultados.
resultados. Não vai ter praticamente o resultado que o cliente está necessitando, né? Porque você sabe, o resultado também não vai vir do dia para a noite. Tá. Ele vai vir, é uma escada, é degrau por degrau, né? Então, assim, paciência também, às vezes o cliente quer aquele resultado de imediato. Não, questão é subir um degrau de cada vez, que logo a gente vai estar aqui, aquela constância, né? A gente vai ter a constância e logo a gente vai ter o resultado obtido. Mas quando, né, o trabalho não está sendo feito corretamente, né, você vai se passar aí 3, 6, 1 ano e você não saiu praticamente quase nem do primeiro degrau nem para o segundo degrau. Claro. Eu fui procurado por uma empresa. Eu gosto de falar porque vou dar um exemplo, eu estou falando de mim agora. Todos os meus seguidores são totalmente orgânicos. Já fui tentado por várias empresas a tentar fazer métodos de trabalhos mirabolantes para poder fazer engajamentos mais mirabolantes ainda. E você conhece a mim um pouquinho mais, sabe que eu fujo um pouquinho da métrica do Instagram, né? O Instagram ele dá uma métrica de quantos segundos que é para gravar, mais ou menos? Hoje o Instagram, assim, se for para a questão de Reels, ele tá dando 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Quanto tempo dura os meus vídeos em média, Luiz? Tá durando uns 3, 4, 5 minutos. 5 minutos. Então eu gosto de andar na contramão e é uma característica minha. Eu pago caro por isso? Claro que sim, porque eu nunca vou ter engajamento orgânico tão rápido para provocar a viralização daquele vídeo. E quando isso acontece é porque o vídeo é muito bom. Aconteceu quando eu fiz o react do advogado que foi preso lá, dei a minha opinião sobre a questão do falecimento da menina que no pós-parto. Então eu gosto de pegar essas temáticas e aprofundar. Mas tem gente que tem uma métrica muito bem específica, faz estudos com o videomaker, né? Então Exatamente. Isso não entrega a verdade, do meu ponto de vista. E eu tenho que alertar vocês, porque assim como os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina alerta, não é só a rede social que vai te entregar o melhor médico. Não é, pelo contrário, é seu histórico, é o seu currículo Lattes, é tudo aquilo que ele tem de sua história de formação. A arte do Luiz, a arte de fazer a entrega da produção, isso é uma outra história. Claro que é interessante você mostrar o que você faz, coisa que a medicina no passado não podia. Mas fazer com ética, fazer com clareza, não é, Luiz? Exatamente. Eu quero entrar em questão nas suas redes sociais, doutor Alberto, por causa do seguinte. O seu conteúdo, ele não pega 1 minuto e 30, ele pega de 4, 5 minutos. Mas veja que o seu conteúdo ele já está furando bolhas. Ele já está meio que burlando o algoritmo do Instagram. E está tendo uma quantidade de visualização muito grande. Agora, por quê? Estratégia. Estratégia que a gente faz para poder formar conteúdos de interesse das pessoas que queiram ouvir. Então, Entendi. veja que é raro, né, isso acontecer, mas está fora da curva. Entendo. Né? Eu digo isso porque, como eu falei para você, o médico ele é assediado, ele é muito assediado a ir por caminhos perigosos. Eu vou falar isso no próximo bloco. Fique aí e aprenda um pouquinho mais a se defender dos médicos número 1 nas redes sociais. Antenados com a saúde. Siga as redes sociais da Rede Antena 7 de Rádios. Nosso Instagram, @Rede Antena 7. Curta nossa página no Facebook e no YouTube. Interação e informação também nas redes. Rede Antena 7.
Está procurando a vaga perfeita ou candidato ideal em Alagoas? Conheça o Contrate Logo, o novo portal de empregos que conecta empresas e talentos da nossa região. No Contrate Logo, você encontra as melhores oportunidades de emprego personalizadas para você. Empresas podem divulgar suas vagas e encontrar rapidamente os melhores candidatos. Acesse agora contratelogo.com.br e dê o próximo passo na sua carreira ou encontre o talento que sua empresa precisa. Siga nosso Instagram, @ContrateLogo, para ficar por dentro das novidades e vagas disponíveis. Contrate Logo, conectando talentos, transformando vidas. Rede Antena 7 na internet. Você ouve Antena em qualquer lugar do mundo. Acesse www.redeantena7.com.br. Antena 7. Já está no ar o site da Rede Antena 7. Antena 7. Nele você vai encontrar as principais entrevistas, programação e podcast, além de ouvir nossa programação na internet. Acesse agora www.redeantena7.com.br e fique ligado na sintonia da notícia. Antena 7, a sintonia da notícia. Você ouve Antenados com a Saúde, na sua Rede Antena 7. Apresentação, Alberto Sandes. Antenados com a Saúde de volta, desmistificando o audiovisual para proteger você e sua saúde. Hoje eu estou falando com Luiz Carlos, o nosso cineasta responsável por muitos trabalhos envolvendo muita qualidade, muita ética em tudo que ele faz com sua câmera e com o seu olhar artístico. Mas ele está aqui hoje para defender você a não cair numa cilada por médicos número 1 de rede social. Então, Luiz, fala um pouquinho mais sobre esses artifícios. Eu estava contando a história que eu tinha sido abordado por uma empresa que prometia entregar um trabalho audiovisual melhor, que eu sempre fiz muito orgânico o meu trabalho. Eu mesmo fazia minhas artes, eu mesmo gravava, eu mesmo editava, tudo pelo velho e bom Canvas e o CapCut. Sempre fiz isso, me tomava um tempo danado. E aí fui a um evento onde eu acabei sendo convidado de última hora para palestrar e foi me vendido uma ideia que, no meu ponto de vista, era uma ideia ética, mas, por outro lado, não gostei tanto assim, porque mostrava algo que eu não era, no meu ponto de vista. Mostrava algo que era engessado para todos os médicos. Isso, para mim, não é individualização. E chegou ao ponto de utilizar minha imagem como autopromoção. Eu tinha, por exemplo, um dress code, ou seja, o que é um dress code? A todos vocês que já me acompanham aqui nas redes sociais sabem o jeito que eu gosto de me portar, eu gosto de me vestir, eu acho que o cliente merece o respeito de eu estar usando uma vestimenta à altura dele, com respeito, uma roupa limpa, uma roupa bem organizada, alinhada, porque eu acho que o cliente merece isso. E essa empresa utilizou da minha imagem dizendo que eu estava, a partir daquele momento, daquele jeito, momento que ele atuou na minha vida. Isso eu achei de uma falta de ética tão grande que eu só não processei porque no meu coração, ali naquele momento, eu disse assim, eu não vou fazer isso porque estão começando a carreira e não vale a pena. Aí eu lhe pergunto, Luiz, vale tudo nesse mundo do audiovisual para crescer? Infelizmente, a gente está hoje numa época, né? A gente está numa época que hoje em dia as pessoas querem mais quantidade de cliente do que mais conteúdo, do que mais preocupação com qualidade, né? E isso termina acontecendo de forma realmente de questão de ética, né? Sei. Esquecendo um pouquinho da ética de lado. Sim. E correndo atrás de clientes que se tornem influencer. Não. É por isso que eu digo que a Cognos ela chegou num momento para, vamos dizer, para diferenciar tudo isso.
Ela não vai chegar e vai pegar o Dr. Alberto. Dr. Alberto, você vai ter que se adaptar à Cognos. Não. A Cognos vai ter que se adaptar ao Dr. Alberto. Dr. Alberto, como é o senhor em atendimento? Como é o senhor atendendo o cliente? Como é o senhor humano com o cliente? Sim. Então, é dessa forma, dessa mesma forma que você atende o cliente, é dessa forma que a gente vai fazer o planejamento do seu conteúdo para que o seu conteúdo, né, seja espalhado para muita gente, para aquelas pessoas que são consumidores das redes sociais. Então a gente não vai pegar o Dr. Alberto e vai enfeitar, não vai transformar uma coisa que ele não é. Não, a gente vai não pegar... Não se sustenta, né, Luiz? Não se sustenta. Você já teve essa experiência de ser contratado por algum profissional e ele montar uma aparência e no final não se sustentar? Demais por causa do ego. Porque às vezes o ego é maior do que o seu do que a sua profissão, né? E tem muito isso acontecendo, né? Das pessoas esquecer o juramento que ela fez na faculdade e botar o ego acima de sua formação. E isso vai terminar num certo ponto, isso até pode até funcionar, mas vai se tornar uma pessoa que ele não é, né? Eu vejo essa preocupação. E como é que a Cognos hoje, como é que ela lida com esses médicos que querem ser influencers, né? Mas esquecem que são profissionais da saúde antes de tudo? Ou seja, a Cognos cuida desse olhar ético em informar para esse médico, olha, tu quer ser influencer, tudo bem, mas não esqueça que você é médico, tem esse caminho aqui. A Cognos se preocupa com isso ou ela quer... ela vai na mesma vertente das outras que prometem o que não pode ser cumprido? Não. A Cognos, ela chegou justamente não para trazer promessas. O que é que a gente vê no mercado? Não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer certo tipo de coisa. Não. A gente vai pegar a realidade. Até porque o algoritmo das redes sociais ela está em constante mudança. Praticamente aí uma vez por mês, a cada 2, 3 meses, ela está mudando. Então tudo aquilo que ele planejou há um mês atrás ou 2 meses atrás já mudou. Então já não vai mais adiantar, né? Claro. Então assim, não fuja de promessas, né? Fuja de promessas. A Cognos ela chegou para cair na real, para botar na real mesmo os conteúdos, né, para contar a história do cliente. Eu queria jogar uma pimentinha nessa conversa e botar um pouquinho vocês na responsabilidade. A gente sabe que hoje o paciente confia muito mesmo no que vê no Instagram. É praticamente um lugar sagrado. O que aparece ali é real, né? E às vezes confia mais no Instagram do que no próprio Conselho Regional de Medicina. Tá certo? Até que ponto isso é culpa do médico, tá? Que não se comunica, ou é mérito de quem sabe usar o algoritmo no Instagram? Rapaz, isso aí foi bem apimentado mesmo. Sim. Eu creio que a culpa é dos dois lados. Uma por quê? Porque eu acho que o conselho ele também tem que estar atualizado em questão de inteligência artificial. Certo. Até porque para ele também não ser enganado pela inteligência artificial. Certo. Né? E a inteligência artificial chegou para ficar. Agora, ela pode ser usada para o bem e ela pode ser usada para o mal, né? Então, quando ela é usada para o mal, ela vai chegar para prejudicar. E quando ela chegar para o bem, ela vai chegar para ajudar. Mas eu digo, se o conselho médico ou qualquer outra profissão, se ela também não estiver acompanhando essa evolução da inteligência artificial, até eles mesmos vão ser enganados. Entendi. Perfeito. Bem, o que eu quero hoje trazer aqui é que você que esteja em casa, nesse momento, olhando sua rede social e vislumbrado com um profissional que você nunca viu falar, que de repente ele caiu no seu colo, ali através das suas necessidades, porque hoje essas tecnologias aqui, ó, celular, ela praticamente fica ouvindo a toda hora a gente perguntar, né, e pensar literalmente, né? Você está em busca de um profissional, vamos supor, de um oftalmologista, ou então alguém que cuida da pele, um dermatologista. Aí você começa a olhar produtos de pele. O próprio algoritmo vai pegar essas suas pesquisas no Google ou em qualquer fonte de pesquisa na internet e vai jogar para as redes sociais. Não é isso, Luiz? Exatamente. Conta um pouquinho disso para a gente. Então, o algoritmo ele funciona de acordo com do que você vai buscar. Por exemplo, o seu é na área da ginecologia.
Se um cliente vai lá e vou procurar um médico ginecológico, ele começa a passar tudo, o algoritmo, ele começa a reconhecer de que o seu interesse é ginecológico. Então, ou seja, ele vai passar, além de médico, vai passar produtos, vai passar equipamentos, vai passar até muitas vezes como é que eu posso dizer, propagandas de relacionado à ginecologia, clínica, enfim. É dessa forma que o algoritmo funciona. Perfeito. E com base nessa ciência, aquele médico que aparece primeiro no algoritmo, para você, significa que ele é o melhor? Não. Explica agora um pouquinho por que ele apareceu primeiro. Não. Ele apareceu primeiro por quê? Porque se existe Pode ser que ele seja o melhor. Pode ser que ele seja o melhor, mas se existe um site chamado Google ADS, certo, né? Que a gente faz um registro nesse Google ADS, que é tipo uma propaganda de televisão. Certo. Mas só que ele é uma propaganda de televisão relacionada a site e relacionado a algoritmos de redes sociais. Certo. Por exemplo, a gente adiciona lá Dr. Alberto, num raio de 56 quilômetros de Maceió. Mas só que a gente vai pegar, a gente vai botar algumas hashtags, a gente vai fazer alguns registros, né, relacionado ao que o cliente pesquisar. Por exemplo, eu vou adicionar o Dr. Alberto no Google ADS, mas eu vou adicionar ele como médico ginecologista. Certo. Além disso, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar parto, eu vou colocar ginecologia, eu vou colocar clínico, eu vou colocar médico, eu vou colocar Maceió, eu vou colocar Alagoas. Então, ou seja, tudo que ele buscar sobre aquele médico, ele vai vir em primeiro lugar. Isso paga? Paga. E aquele que paga mais, ele aparece mais? Ele paga mais, aparece mais. É aí onde está o maior investimento para você aparecer nas redes sociais. Então, nem sempre aquele que é o melhor vai aparecer mais. Não. É aquele que paga mais. Aquele que paga mais. Então, esse é o objetivo quando você tem que cuidar da sua saúde, sabendo utilizar essa ciência. Porque hoje tudo está nas redes sociais. E você não pode cair nessa armadilha de se deixar enganar no primeiro olhar. Busque, investigue. E como eu faço, Luiz, para investigar se esse médico realmente existe, se esse médico está relacionado a um bom trabalho antigo já na sua especialidade? Tem como descobrir isso nas redes sociais? Doutor, geralmente, a especialidade, para você saber o quanto ele é bom, isso já é mais, eu digo para você que é o antigo, é o boca a boca, né? Tá. É pessoas que já passaram pela sua mão e ela vai fazer a indicação. Geralmente a indicação. Essa daí é uma propaganda que ela é muito antiga e ela nunca vai deixar de existir. Os depoimentos que estão no Instagram valem? Feito Boa por pergunta. esses pacientes? Boa pergunta. Até porque, às vezes, o senhor, por exemplo, vamos tirar pela Cognos. Às vezes o senhor é meu cliente. Você é um bom cliente. Tá. Mas eu chego e digo, doutor Alberto, tem como o senhor dar um depoimentozinho, né? Para dizer que a agência é isso, isso, aquilo, outro. Às vezes é uma combinação entre o cliente e a agência. Certo. Né? Às vezes não. Eu ainda prefiro que seja boca a boca. Ótimo. Boca a boca é a melhor propaganda que eu acho que vai aí por muitos e muitos anos. Bom, com base no que você me respondeu, eu deixo aqui 2 dicas importantes para aquelas pessoas que estão buscando informação no mundo digital. Se você encontrou um médico, se você se identificou com ele, se sentiu segura pela empatia que ele passa, ótimo, maravilha, ele pode ser um profissional realmente que está entregando de verdade. Então, mas é importante você ler os comentários e fazer contato. É isso que eu ia dizer. O boca a boca hoje também ele é digital. Digital, tá? né? Que é os comentários. Exatamente. Vai lá nos comentários. Se você vê que realmente aquele médico é bom, vai lá nos comentários. E checar. Muita gente que realmente já foi consultado, ele vai deixar ali. Fui consultado por ele, fui consultado pela minha mãe, também foi consultado por ele. Às vezes a minha avó. Ou seja, às vezes vem a família toda. Exatamente. Né, sendo acompanhado por aquele médico. Então, quando você vê ali nos comentários, que é o que a gente chama de boca a boca digital, né? Você vê que todas aquelas informações ali estão sendo passadas, estão sendo elogiadas, está elogiando o médico, pode ter certeza que ele é um bom médico. Então, assim, é importante você tomar muito cuidado com o que você vai fazer, porque existe um lugar oficial que você vai poder investigar se esse profissional da saúde, principalmente um profissional médico, ele é qualificado, que é o próprio Conselho Federal de Medicina.
Ali você vai saber se ele é ou não é um médico premium, com RQE ou não. Não estou dizendo que todos os médicos com registro de especialidade são os melhores do que aqueles que não têm. No entanto, o jogo tem que ser claro e tem que ser muito ético, porque cada vez mais existe, sim, empresas com esses tipos de inteligência artificial, com profissionais como o Luiz, que são especializados em contar histórias que transformam o que não é real em coisas espetaculares, não é isso, Luiz? Exatamente. Perfeito, querido, perfeito. Isso é muito bom ter essa conversa. O Antenados com a Saúde, ele tem essa preocupação não só em trazer sobre a saúde do seu corpo, como também da saúde do social, mental, espiritual, mas também saúde financeira, porque você acaba entregando o seu investimento em profissionais que talvez não sejam tão qualificados para aquele seu caso. E até mesmo colocando sua vida em risco, né? Exatamente. Às vezes você está pagando por uma agência que talvez ele tenha aberto a agência ali, não, só vou abrir uma agência porque eu obtive um conhecimento, às vezes, pelo Instagram, pelo YouTube mesmo, fazendo umas aulas, tudo tal. Nem muita gente também são formados, né? Aprendi a filmar, aprendi a fazer algumas coisas, tudo tal, e vou fazer. Às vezes, você tá só gastando dinheiro. Gastando, e não vai ter resultado nenhum, né? Então, é bom, assim, que realmente você pegue, sonde, converse, né, com as agências, veja qual as estratégias que eles vão elaborar para vocês, vê qual o conteúdo que eles vão trazer, vê se vai se encaixar no real ou na ficção. Sim. Né? E nas promessas. A agência que promete demais, fuja, porque, como eu falei anteriormente, o algoritmo sempre ele vai estar mudando. Então, tudo que a gente está falando aqui no Instagram, daqui a uma semana, um mês, já não está valendo mais. Entendi. Então, ou seja, trabalhe com o real, né? Vamos sentar, o algoritmo teve uma mudança essa semana. Vamos sentar, vamos ver direitinho, ou não precisa nem sentar nem com o médico, não precisa nem sentar com um profissional. Né? A gente da agência, a gente já está ligado a isso, a gente sempre está vendo a mudança do algoritmo. O que é que a gente vai fazer? Eita, o algoritmo mudou. Qual é a estratégia agora que a gente vai elaborar para aquele profissional? É simples. A gente vai começar a trabalhar em cima do algoritmo. Há mais ou menos 2 anos atrás, olha só, 2 anos. Há 2 anos, vários cursos de como ser um médico high ticket, médico top, médico premium, médico número 1, médico... vários títulos. E tudo bem, eu acho que isso é válido. Mas quando se falava nesses tipos de médicos, sempre mostravam médicos em carrões, né, carros importados, médicos com uma postura diferente do médico tradicional, andando de helicóptero, andando de iate, sempre mostrando que ele era um homem bem-sucedido. Eu que conhecia os bastidores, via que não era nada disso. Era muito teatro. Isso eu nunca achei legal. Mas você mostrar o que você é legal. E eu fiquei muito feliz que o novo algoritmo do Instagram, ele está entregando mais aqueles médicos que mostram a sua vida real, assim como você está colocando. Mostra a vida real mesmo, nua e crua. Se ela é uma vida real boa, tranquila, cheia de ostentações, beleza. Mas se não for, ele derruba, ele não entrega mais. E tem como se fazer com a inteligência artificial também que esses médicos não sejam tão bem identificados, não é isso? Exatamente. Preocupados com fake news, né? Exatamente. Às vezes, assim, tudo tem 2 pesos de uma medida. Se o senhor quer ser um médico que queira ostentar com helicóptero, com um iate, né, com carrões, além de muitos, não são todos, tá? Tem muitos que são verdadeiros, mas também tem aqueles que sabe que a sociedade vê em você como um médico sucedido quando você está com carrão, quando você está com helicóptero, que muitas vezes eu posso dizer com você, às vezes aquilo ali é alugado só para fazer aquele conteúdo. Entendo.
né? Vou alugar um helicóptero, vou fazer várias sessões de foto com roupas diferentes para ser postada em dias diferentes, né? Para mostrar isso no único dia. Isso no único dia. Tanto iate quanto helicóptero, quanto em carrões mesmo, aluga carro mesmo grande, importados ali e começa a fazer sessão de foto, fazer vídeo, né? Para poder dizer, olha, o meu conteúdo é assim, olha o que eu conquistei, não sei o quê. E quando eu falo que é 2 pesos uma medida, às vezes pronto, ele está querendo um público seletivo, que é aquele público A. Mas será que ele está sendo humano? Então. Ou ele está sendo... ou ele está querendo um público que na maioria das vezes é um público pequeno, né? O público A é um público ainda que é pequeno. Entendi. Então, assim, é muito arriscado você querer se mostrar dessa forma. Eu, como eu falei, né, eu prefiro a originalidade, eu prefiro passar aquele médico humano, porque a gente sabe que médico tem muitos, mas aquele que de fato senta com o paciente para escutar ele são poucos. Perfeito. Se você está gostando deste programa, compartilhe com seus amigos. Vai lá, a gente vai fazer uma pequena pausa, a gente volta já já. Antenados com a Saúde. Aqui informamos aos nossos ouvintes de forma leve e dinâmica sobre os principais assuntos de saúde, oferecendo informações atuais e regionais, visando conscientizar e alertar o público em geral sobre a prevenção e tratamento de doenças. Antenados com a Saúde. A Rede Antena 7 de rádios também tem aplicativo para você ouvir nossa programação 24 horas. Baixe agora nas lojas Google Play para Android ou no App Store para iOS. E fique antenado com o mundo. Antena 7. Se você é pré-candidato, gestor público ou empresário e precisa levantar dados para sua empresa ou campanha, conheça a Global 3 Pesquisas e Soluções. Com nossa credibilidade no ramo, garantimos resultados precisos e confiáveis para suas necessidades. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo através do telefone 82 982 12 77 77 e realize sua pesquisa com quem entende do assunto. Global 3 Pesquisas e Soluções. Confiabilidade e precisão ao seu alcance. WhatsApp Antena 7 829-8225-7777. Os assuntos mais relevantes que acontecem em Alagoas e no Brasil, você encontra no 7 Segundos. Informando com credibilidade e clareza os fatos e notícias. 7 dias por semana, no ar, para deixar você atualizado. Com uma equipe preparada. Você tem informação real e verdadeira sobre os mais diversos assuntos. Milhões já acessaram. Não fique de fora e acesse você também. 7 Segundos, literalmente, o maior portal de notícias de Alagoas. Antena 7. Rede Antena 7. A sintonia da notícia. Antenados com a Saúde. Antenados com a Saúde hoje, com aquele olhar mais investigativo, com aquele olhar mais norteador, como sempre, mas cuidando da sua saúde por um outro lado, para que você não caia em ciladas. Bem, por isso eu trouxe o especialista em imagem e vídeo, aquele que faz com que as histórias médicas sejam contadas ou de uma forma verdadeira ou com um pouquinho de ficção. Claro, é sempre bom e importante que nem sempre essas histórias são de mentirinha, não é, Luiz? Existem muitos profissionais muito bons que investem muito na sua imagem, que investem muito no conhecimento, que se preocupa, que se torna um médico número 1 de verdade, que se torna um médico premium de verdade, um médico high-ticket. Isso não é pecado. Se você é bom, você vai ser
bem reconhecido, você vai ser bem remunerado, e isso tem que ser aplaudido de pé. Mas forçar a barra, fazer de conta e enganar muita gente, isso não pode. E é o nosso dever esclarecer, porque se nós estamos na linha de frente da comunicação, se nós estamos na linha de frente das produções audiovisuais, se nós somos médicos comprometidos com a saúde, nós também temos que ser comprometidos em alertá-los que existe o perigo da desinformação do profissional real. Tanto que foi preso essa semana uma pessoa que falsificava diploma médico em pleno século XXI. Você imagina falsificar diploma médico e ainda com especialidade, demonstrando que esses médicos tinham um poder aquisitivo alto, tinha muitos pacientes, através de storytelling, através de histórias contadas no Instagram, e você cai. Isso aí é um estelionato, né? Isso daí é uma falsidade ideológica, isso é exercício ilegal da medicina e deve ser alertado. E é por isso que está aqui na pauta de hoje do Antenados com a Saúde. E é por isso que eu trouxe esse profissional exemplar que, em primeiro lugar, só fecha contrato com profissionais de verdade e que mostram serviço naquilo que faz, mas que deve ser mostrado com um olhar artístico. Não é isso, Luiz? É isso mesmo. Muito bem, vamos para o nosso quadro Ping Pong, porque a gente vai fechar a nossa entrevista de hoje com algumas perguntinhas que ele vai responder de forma rápida e direta. Um erro de gravação que virou acerto, Luiz. Rapaz, foi uma vez quando a câmera caiu. E Mentira. Foi. Ainda bem que foi na areia, foi na praia, né? É, né? Aí caiu, quando eu fui ver a imagem... Ficou legal. Aí quando a gente foi pegar a câmera, a câmera, a gente foi rindo. Né? Aí a câmera captou aquela imagem rindo, né? Da pessoa. Foi um casamento que eu fiz, né? Que legal. Aí o noivo ficou preocupado, a noiva também. Aí quando chegou para pegar a câmera, aí quando eu vi a imagem, eles estavam rindo. Fantástico. Ainda usei a imagem. Foi uma coisa. Foi bem engraçado. Você vê que arte pura, né? É. Arte pura. Nada engessado, né? Exatamente. Uma imagem que te marcou. Rapaz, uma imagem que me marcou, eu vou dizer duas. Uma foi quando eu estava fazendo um documentário e a gente foi para Delmiro Gouveia. E quando a gente chegou lá, a gente viu uma cena muito desagradável em questão de a gente ver pessoas necessitadas passando fome. Quando eu cheguei lá para filmar, eu me lembro como hoje que veio uma criança saindo de uma casa. E quando eu fui ver o prato da criança, ela estava comendo cacto com farinha. Isso para mim a lágrima desceu na hora. E a outra, que eu considero também não menos importante, mas que eu digo para você, foi filmar nascimento de criança, de bebê. Foi a coisa mais linda do mundo. É bonito, é muito bonito. Né? Esse tipo de imagem, ela impacta positivamente, sim. Um vício visual no qual deveríamos nos livrar. Rapaz, eu acho que falar olhando no espelho. É mesmo. É. É mesmo, cara. Falar olhando no espelho. No espelho. Existe muito isso nas redes. Né? Então vai demais. lá, oi, pessoal. Oi, não sei o que, tal. Não. Isso queima a imagem. Queima. Isso não é legal. É legal, né? As pessoas entram numa trendzinha, né, numa modinha e acaba queimando a própria imagem, né? Perfeito. Um recurso técnico subestimado. Para mim é o silêncio. É mesmo? Sem dúvida nenhuma. O silêncio para mim muitas vezes fala mais alto. Entendi. O que não pode faltar num vídeo bom? Como a gente sempre comentou na maioria das vezes aqui, a verdade. A verdade. Sempre Mostrar falar sempre a verdade. Sabe que eu não gosto dessa história de você vai se tornar isso com essa técnica. Não. Isso pra mim não remete verdade. Não. Não é? A gente tem que ser pé no chão, a gente tem que ser real, né? Primeiro porque se a gente chegar para a pessoa e dizer, a gente vai colocar você lá em cima. Primeiro você não sabe como a pessoa vai se comportar na frente da câmera. Sim. Você não sabe como é que ela vai se apresentar. Exatamente. Né? E isso é como eu falei, é degrau por degrau. Então, para mim, tem que ser verdadeiro. A gente tem que trabalhar de acordo com o cliente. E ética para você, o que é? A verdade. Pura verdade. Pura verdade também. Não tem para onde. Existe uma frase que eu acho muito legal sobre ética, que ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque às vezes na frente da pessoa a gente é uma coisa e por trás é outra. É verdade. O que é saúde para você, Luiz? Saúde é viver bem, né? É estar alimentado espiritualmente bem, esporte, lazer. Você acha que se você criar um personagem em um médico
e vender esse personagem como um super médico, isso é promover saúde ou é um desserviço? Não, de serviço. Isso Porque chega- ele vai mostrar uma pessoa que ele não é, né? Então na rede social você vai perceber logo que na rede social ele vai mostrar uma pessoa, mas quando for na real que ele for atender vai ser outra. Perfeito. Não vai combinar, não vai casar isso. É sobre isso. Era sobre isso. Será que essas grandes produções que transformam pessoas comuns em supermédicos e enganam muita gente, será que eles também dormem bem quando colocam a cabeça no travesseiro? Ou será que a ética passa tão longe que nem passa a perceber, né, esse tipo de situação, que é um desserviço, tá? E para você, o que é Deus, Luiz? Rapaz, assim, olhando cinematograficamente, eu vou responder cinematograficamente o que é Deus pra mim, né? Sou formado em cinema e quando eu recebo o diploma, tem lá que eu posso exercer o meu cargo de diretor. Certo. E quando me perguntam o que é Deus pra você? Deus é o meu diretor. Entendo. É ele que me conduz, é ele que diz, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Deus pra mim é tudo, isso. é o diretor, é o meu diretor. Bonito. Então, com base nessa essência, deixa uma mensagem final para nós aqui, englobando essa essência que Deus é o diretor da tua vida, falando sobre a tua arte, falando sobre a ética que você trabalha. Deixa essa mensagem em relação ao cinema, à arte audiovisual, para todos nós que estamos aqui te ouvindo hoje. Então, o que eu posso deixar para vocês é o seguinte: seja verdadeiro, nunca deixe o ego transpor mais do que a sua função, né? Seja verdadeiro, seja parceiro, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa que realmente faça aquilo que você tem que fazer. Não seja uma outra pessoa para poder agradar a outra pessoa. É isso que eu posso dizer, bem curtinho, o que eu posso falar para vocês, a minha reflexão. É isso aí. Antenados com a Saúde fez questão de fazer um hiato com os profissionais da saúde para trazer um cineasta para desmistificar um mistério que está cada vez maior no mundo digital, que são os storytellings não tão verdadeiros, os médicos high tickets não tão verdadeiros, mas saiba que não quero que nenhum de vocês deixe de acreditar na arte da verdade, na arte da ética. Esses são pequenas pessoas que estão soltas por aí, que podem talvez macular a imagem do profissional médico. Na realidade, a maioria dos profissionais médicos que estão nas redes sociais, estes vocês podem acreditar, mas sempre com olhos bem abertos. Luiz acabou de provar que é fácil criar uma história, um teatro, com alguém que ainda nem existe. E essa é a mensagem de hoje. Deixo para vocês essa reflexão, que cada vez mais que o ser humano ele toca nas coisas, você tem que olhar com os dois olhares, porque senão você cai em armadilha. Beijo grande na alma de vocês e até o próximo programa. Você ouviu Antenados com a Saúde.